Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de fechamento do pregão de 18 de agosto de 2011. Bom pessoal, tivemos um pregão hoje, mais uma vez, extremamente complicado. Vamos dizer que o pregão de hoje é o pesadelo dos day traders, né? A gente tem uma movimentação muito forte, só que ela acontece apenas nos primeiros momentos do pregão. Depois nós consolidamos o restante do dia e hoje teve direito a surpresinha no leilão de fechamento ainda, né? Então, complicado. O dia foi complicado, poucas operações, poucas oportunidades, alto risco, grande quantidade de stop para aqueles que não são disciplinados. Então tudo isso complica e complica bastante a nossa situação, tá certo? Então eu acho que foi um dia em que mais uma vez a disciplina reinou, mais uma vez quem foi disciplinado conseguiu sair com um bom resultado, e mais uma vez aqueles que não tiveram disciplina, o resultado no final do dia já dá uma bela lição, né? Então bastante complicado. Como eu disse, tivemos um grande movimento inicial, tivemos vários ativos cedendo muito forte, nosso mercado chegou a cair mais de 5%, e depois a gente acabou retornando, acabou recuperando bem, e consolidamos o restante do dia, e tivemos surpresinha no final no leilão, que eu vou mostrar para vocês, tá certo? Então foi bastante complicado. E os dias estão assim, né, gente? Muita volatilidade. O mercado ainda não decidiu se quer subir ou se quer cair mais. A impressão que a gente tem é que a crise ainda não se instalou. Existe a perspectiva de uma crise, existe a realidade lá na Europa, mas nos Estados Unidos também, é claro. Mas a crise ainda não se instalou. O pessoal ainda não está vendendo de forma muito definitiva, de forma muito clara. Tivemos uma pancada muito forte nas semanas anteriores, recuperamos e agora já estamos dando sinais de possível consolidação novamente, ou seja, o mercado sobe forte num dia, cai forte no outro, volume sumindo mais uma vez, cai num dia, sobe no mesmo dia, então tudo isso acaba prejudicando, acaba complicando um pouco as nossas operações aí, tá certo? Então foi bastante complicado. Vamos ver como foi então? Vocês veem aqui na minha tela Ibovespa, pedido diário. E como eu disse para vocês, tivemos aqui uma queda fortíssima, dá para dizer quase que violenta no começo do pregão. Tivemos aí nada mais, nada menos do que 5% de queda, mais de 5% de queda. E o mercado acabou consolidando o restante do pregão e acabou voltando para fechar com 3,5 no final. Tá? Então, observem pelos 15 minutos, que é mais ou menos o que eu falei. Tivemos uma única movimentação, tivemos aqui abertura já em queda fortíssima de mais de 3%, cravando aqui um primeiro fundo, e depois teve um rompimento logo na sequência. Mas que foi um rompimento muito difícil de ser aproveitado, porque nesse momento o mercado já estava caindo 3,8% num único movimento praticamente. Então, quase sem corrigir, ele voltou para cair mais 1,5%, ainda cai mais 1%, bateu lá em 5% de queda em uma hora de pregão, que foi a primeira hora. Foi aqui que teve movimentação, gente. Depois disso, o mercado não cravou nova mínima e acabou consolidando o restante do pregão. Aqui, nesse momento, o mercado, aqui próximo às 4 horas, ele chegou a ameaçar, chegou a montar um pivô de baixo quando perdeu aqui, mas já recuperou na sequência e tivemos surpresa no leilão. Tá? Então, recuperou muito forte, subiu simplesmente mais de 1% aí no leilão, com ativo subindo 1,8%, 2%. Vou mostrar para vocês na sequência aí, tá? Temos aqui, por exemplo, a Petrobras, a Petro 4, que subiu no leilão simplesmente 1,8%. Tá? Então, ela veio aqui de 19,93, que foi a mínima, para fechar lá em 20,30. Tá? Então, bastante complicado aí esse leilão de fechamento. Quem estava nesse leilão tomou susto aí. Não foi lá muito fácil, não foi lá muito tranquilo não. Tá? Tivemos Vale 5, também com surpresinha no leilão. Também a Vale saindo lá dos 38,30 e vindo aqui simplesmente para 38,30, perdão, saindo dos 37,75, vindo para os 38,30, tivemos aí 1,9% neste candle, também bastante
bastante forte, bastante complicado aí, tá? Tivemos, além disso, GGBR4, também o mesmo padrão de movimentação de todos os outros, muita movimentação no começo, consolidação ao longo do dia, e aqui no final mais um quebra de leilão de 1,86%. E assim foi, podemos mostrar N exemplos aqui, CSN também, um leilão aí de 2,5%, olha que loucura CSN, saindo aqui da mínima de 14,09 para fechar lá em 14,45, na máxima do dia. Então 2,5% de alta aqui para a CSN. Tá? Então foi surpresa, foi realmente muito surpresa. Tivemos também aqui os em Minas. Essa não teve surpresa, já subiu ao longo de todo o pregão, fez lá a nova mínima dela, chegou a estar caindo neste momento 7%, depois se recuperou subindo aí mais 4%, terminando o pregão aí, uma queda de aproximadamente 4,3%, mas recuperou muito forte ao longo do dia, já fazendo o seu invertido durante o próprio pregão mesmo, montando pivôs de alta aqui e acabou fechando dessa forma. Tá? Então, enfim, temos vários ativos aí fazendo surpresa no leilão, principalmente os mais líquidos, Petro, Vale, Gerdau, CSN. Temos aqui também a MMX, também com surpresa, 1,5% no final. Então, enfim, foi essa a tônica do dia, como eu mostrei aqui, vários ativos, movimentando forte na primeira hora, consolidando o restante do dia e dando surpresa no final. Tá? Então, esse é, como eu disse, o pesadelo dos day traders, porque a gente simplesmente não consegue operar isso. Um único movimento, depois consolidação e no final ainda surpresa. Então, complicado, bem difícil o dia. Tá? A operação do dia foi realizada pelo Antero hoje, uma operação passada por nós ao vivo. Enquanto a gente falava da operação, ela já aconteceu, foi extremamente rápido, muito poucas pessoas conseguiram pegar, e o Antero foi um deles. Foi a venda aqui da CSN, nos 14,21, assim que ela já começou a ceder, foi realizado 50% da posição, aqui nos 14,13, certo? Então aqui já foi feita uma realização parcial. Vocês podem observar que, mesmo aqui nos 5 minutos, o stop estava muito alto. Então, nesses casos, nós vamos para o 1 minuto, que é o gráfico que vocês estão vendo agora. E aqui no 1 minuto, sim, a gente consegue um rompimento com um stop um pouco mais claro. Então, o stop estava aqui na região dos 27, por isso que foi feita a realização aqui na região dos 13. Tá? Então, estávamos arriscando 6 centavos e zeramos ganhando 8 centavos, 50% da posição. A partir deste momento não tínhamos mais risco algum na operação, nós estávamos tranquilos, estávamos ganhando 8 centavos com 50% da posição e arriscando 6 centavos com os outros 50% da posição. Nesse momento voltamos para o gráfico de 5 minutos e vocês podem ver que a gente foi atingir rapidamente lá os R$14 e o Antero zerou a posição aqui exatamente nos 14,01, que foi o momento em que ela fez, perdão, 14,01, foi quando ela veio testar aqui. Por que zerar aqui no 14,01? Justamente porque tinha desenvolvido bem, foi um trade aí que deu 20 centavos, isso é mais de 1%, isso é 1,5%, em apenas aí, um candle, 4 ou 5 minutos, então foi realmente muito rápido, e quando acaba rompendo rápido assim, é sempre bom a gente fazer essa realização e acabar saindo, embolsando o lucro, porque é normal depois corrigir um pouco, depois de uma paulada dessa, de uma queda aí como a Gerdau teve, ele já pegou ela no meio do movimento, então a queda total foi de mais de 3%, é normal, cria-se uma divergência, e é normal que isso seja corrigido. Então, como ele estava posicionado a favor da divergência, uma bela realização e um belo trade, que foi o trade do dia, uma vez que depois desse trade praticamente não aconteceu mais nada, o mercado consolidou durante todo o dia e no final tivemos ainda essa surpresa. Tá certo? Bom, pessoal, do jeito que fechou os ativos agora, graficamente eu posso dizer para vocês que continua a tendência de baixa. Tá certo? Agora, eu posso dizer também que o que eu vi nos leilões, nesse final de pregão, me assustou um pouco. Tá? Então, eu não gosto quando tem surpresa como a gente teve nesses leilões. Isso significa o quê? Que grandes players montaram posições compradas nesses ativos no final do pregão. Se a ideia é cair, por que esses caras estão comprando? Tá certo? Então, essa pergunta que sempre fica no ar. Então, eu vou dizer para vocês que, apesar de graficamente a gente estar visualizando uma possível continuidade na tendência de queda, eu vou pedir cautela, vou pedir cuidado,
justamente porque essa surpresa no final do leilão foi algo que me incomodou um pouco. Como eu disse, não gosto de ver isso, porque numa tendência de baixa, a gente ter um leilão, os grandes se posicionando pesado no leilão, na ponta compradora, se é para cair, a ideia não é comprar, a ideia é vender mais. Então, isso deveria ter fechado nas mínimas ou muito próximo das mínimas. Tá? Então, não me agradou nem um pouquinho esse leilão. E para amanhã fica tudo enrolado, fica tudo indefinido. A gente vai ter que aguardar mais uma vez a abertura, vai ter que aguardar mais uma vez algum tipo de definição. E eu acho que o mercado pode trazer alguma surpresa para a gente aí. Então, vamos ter muita cautela, muito cuidado para não tomar stop e não perder dinheiro de bobeira, tá certo? Grande abraço a todos, um bom descanso e até amanhã às 9h20 em mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.